Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 5 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. Primeiras Crônicas 5:1. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia de primogenitura. Primeiras Crônicas 5:2. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe. Porém, a primogenitura foi de José. Primeiras Crônicas 5:3. Foram, pois, estes, Enoque, Palum, e Ezerrom e Carmi. Primeiras Crônicas 5:4. E os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho, Primeiras Crônicas 5:5, Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho, Primeiras Crônicas 5:6, Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. 1 Reis 5:7. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel e Zacarias. Primeiras Crônicas 5:8. E Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroé, até Nebo e Baal-Meon. Primeiras Crônicas 5:9. Também habitaram da banda do Oriente, até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. 1 Reis 5:10. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas, defronte de toda a banda oriente de Gileade, oriental de Gileade. Primeiras Crônicas 5:11. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salca. Primeiras Crônicas 5:12. Josué foi chefe Safão II, porém Janai e Safate ficaram em Bazã. Primeiras Crônicas 5:13. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael e Mesulão, e Seba e Jorai, e Jacã e Zia, e Eber, ao todo 7. Primeiras Crônicas 5:14. Esses foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jessai, filho de Jado, filho de Bus. Primeiras Crônicas 5:15. Ai, filho de Abidiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. Primeiras Crônicas 5:16. E habitaram em Gileade, em Bazã, e nos lugares da sua jurisdição, como também todos os arrebaldes de Saron, até as suas saídas. Primeiras Crônicas 5:17. Todos esses foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Primeiras Crônicas 5:18. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja. Primeiras Crônicas 5:19. E fizeram guerra aos agarenos, como a Getu e a Nafis e a Nodab. Primeiras Crônicas 5:20. E foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues na sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Primeiras Crônicas
5, 21. E levaram preso seu gado, seus camelos, 50.250 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 pessoas. Primeiras Crônicas 5, 22. Porque muitos feridos caíram, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até ao cativeiro. Primeiras Crônicas 5, 23. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Seni e o monte Hermon. Eles se multiplicaram. 1 Reis 5, 24. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfeise, Eliel e Azeriel, e Jeremias, e Rodavias, e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais. Primeiras Crônicas 5, 25. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais, e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Primeiras Reis 5, 26. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas, os Gadatitas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Rabô, e a Ara, e ao rio Gozã, até ao dia de hoje. Vejamos alguns comentários referentes ao capítulo 5 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. Diz assim, capítulo 5, versículo 1. Rúben perdeu seu direito de primogenitura, que incluiu uma porção dupla da herança, por haver cometido incesto com Bila, concubina de seu pai. Com relação ao versículo 6, o capítulo 5, 6 diz, Tiglat-Pileser III, rei da Síria, também é chamado de Pul no Antigo Testamento. Depois de estabilizar seu reino, começou a realizar campanhas militares contra regiões menores, como a Palestina. Os monarcas do Reino do Norte pagaram tributos em dinheiro a Tiglat-Pileser em troca de sua proteção. Acaz, rei de Judá, fez uma aliança com ele contra o rei de Israel e o rei da Síria. Esse episódio talvez corresponda à conquista da Transjordânia por Tiglat-Pileser e à ocasião em que o povo foi levado para o exílio, em 733 a.C. Apesar do Reino do Norte ter sido tomado oficialmente pela Síria em 722 a.C., a deportação de israelitas para outras partes do Império Assírio ocorreu em estágios. Esta observação é coerente com o tema da retribuição desenvolvido pelo cronista. Com relação ao versículo 10, o comentário é esse. Os agarenos, descendentes de Agar, a mãe egípcia de Ismael, eram inimigos de longa data das tribos da Transjordânia. E com relação aos versículos 23 e 24, há o seguinte comentário. A herança que cabia a José havia sido dividida entre seus filhos, Efraim e Manassés, dos dois lados do rio Jordão. A meia tribo de Manassés se assentou a leste do Jordão, na Transjordânia. E o último comentário se refere aos versículos 25 e 26, que diz: Israel foi repetidamente infiel a Deus. Essa infidelidade é descrita com frequência pela metáfora de uma prostituta. Veja o livro de Oséias. Né? A infidelidade generalizada caracterizou os períodos em que a nação adorou outros deuses. Como resultado, Deus permitiu que o rei da Síria se levantasse contra os israelitas. Em conformidade com o conceito de retribuição em Crônicas, a infidelidade é castigada. As tribos da Transjordânia foram levadas para o cativeiro pela mão de Deus.
As terras citadas são lugares para onde os exilados do Reino do Norte foram enviados em 722 a.C. por Salmaneser V, filho de Tiglat-Pileser III. Veja também quadros sobre os reis da Síria. Os assírios costumavam dispersar as nações conquistadas por todo o império. No lugar dos israelitas, outros povos dominados pela Síria foram assentados em Samaria. Bem, encerramos assim a leitura do capítulo 5 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. Nós ofertamos no Santo dos Santos, né? E nós agradecemos pela oportunidade. Que Deus abençoe todos que estão assistindo essa gravação, né? E até o próximo encontro, se Deus assim o permitir.